Indústria frigorífica economiza até 45% de água com soluções de limpeza customizadas. Os projetos para a indústria de produção de proteína animal também reduzem o tempo de limpeza e promovem aumento na eficiência da higienização em diversas etapas do processo de produção. Vamos falar ao vivo com o gerente de soluções especiais, o Lucas Canizin. Oi, Lucas, bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Como que as indústrias frigoríficas, os frigoríficos no geral no Brasil, vêm nesse modelo também que a gente fala, né, ESG, né, que acaba atendendo também as questões ambientais, sociais, de governança, mas no intuito realmente de reduzir ali a economia de água, enfim, um ambiente melhor, tanto para se trabalhar quanto também mais correto, mais adequado. Como é que essa revolução vem acontecendo dentro das indústrias frigoríficas? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos aí. O ambiente frigorífico, desculpa, ele está tendo essa tendência de redução de água exatamente por uma necessidade de crescimento. Muitas vezes o frigorífico ele fica impedido de crescer por uma questão de água, e a gente sabe que sem higienização o frigorífico não consegue atuar, e ele está recebendo, claro, muito bem nossos projetos, porque é uma necessidade tanto ambiental, né, para você atender algumas exigências internacionais, como também uma necessidade de crescimento mesmo, como eu disse. Pois é, a gente fala em redução, por exemplo, de economia de água em quase metade, né? Quase 50%. Como que isso é garantido? Como é que vocês estipulam? Como é que isso tem sido feito na prática? Tá? Nosso sistema consiste em a gente centralizar a unidade de pressurização, a unidade de limpeza, desculpa, onde a gente consegue garantir que com isso a gente aumenta um pouco a pressão de trabalho e reduz a vazão de água. Isso quando a gente está fazendo a limpeza úmida, tá? A gente tem também alguns processos de centralização também do equipamento, onde a gente faz a limpeza a seco. Isso vai depender muito do estilo de frigorífico. Normalmente, quando a gente está falando de frangos, a gente começa a trabalhar mais para uma limpeza a seco, seria aspirar, né? E quando a gente está falando de bovinos e até suínos, a gente consegue trabalhar já com a limpeza úmida, mas sempre com a ideia de aumentar a pressão, controlando, claro, de não aumentar demais essa pressão, para não danificar equipamentos, não aumentar ainda mais a contaminação, e reduzir a vazão também controlando para que tenha uma vazão mínima para a gente conseguir arrastar materiais e não atrapalhar a limpeza e o dia a dia do operador. Exatamente, né? E além de garantir essa higienização muito mais adequada, correta, né? Ela também acaba sendo até, às vezes, mais eficiente, né? Por que acontece essa eficiência? Quais as tecnologias, de repente, que vocês usam, né? Que promove isso? Quando a gente consegue aumentar a pressão, a gente consegue trabalhar de uma forma mais eficiente, fazendo com que as partículas de química do produto químico entrem em contato maior com a sujeira, eliminando microbactérias ou biofilme, por exemplo. Com a alta pressão, a gente consegue fazer uma limpeza mais eficiente também de chutes, por exemplo, que é algo que normalmente gasta-se muito tempo ou então não faz uma higienização correta dos chutes. E com essa tecnologia, a gente consegue fazer a limpeza de chutes em alguns minutos. Isso ganha muito tempo e isso tem um ganho muito alto ambiental também, na questão de gastar mais água. E também, quando a gente faz uma limpeza a seco, a gente reduz a umidade da linha de produção. Isso, com certeza, diminui demais a contaminação, né? E também, quando a gente faz a centralização, a gente não fica conduzindo um equipamento do setor A do setor B. Por exemplo, a gente não tira o equipamento que está no abate e leva, por exemplo, para a desossa, por exemplo, né? E isso faz com que evite a contaminação cruzada, a famosa contaminação, ou temerosa contaminação cruzada. Exatamente. Então, a questão da contaminação cruzada, digamos assim, fica muito mais com a prática de vocês. Isso é praticamente reduzido aí em grande parte das vezes, né? Como é que tem sido essa procura também, Lucas? Então, nós focamos muito na redução de água, no ganho de produtividade, né? Porém, eu acho que quase 90% das pessoas dos clientes que nos procuram sempre estão atrás da redução de água. Hoje é a demanda principal.
A pecuária, principalmente, está crescendo muito, o suíno também, e o pessoal está procurando a gente exatamente para redução de água. Existem empresas que estão tendo que comprar algumas propriedades, por exemplo, para ter acesso a uma água de qualidade para fazer higienização. Então, a gente está tendo muita procura mesmo, tanto no Brasil quanto toda na América do Sul, para redução de água. Perfeito, Lucas. Muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Até uma próxima oportunidade. Boa quarta-feira. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Tchau.